O celular vibrou às 3 da manhã. A comerciante de 42 anos estava dormindo quando a notificação chegou, e ela acordou com aquele reflexo automático que todo empresário desenvolve depois de anos gerenciando dinheiro sozinho. O instinto de que qualquer mensagem fora de hora pode ser urgente. Ela desbloqueou a tela ainda com os olhos semicerrados, esperando talvez um fornecedor atrasado, um funcionário com problema, qualquer coisa rotineira do mundo onde as crises costumam aparecer nas horas mais inconvenientes. Mas o que apareceu na tela do aplicativo bancário a fez sentar na cama de uma vez, o coração disparando antes mesmo de seu cérebro processar completamente as palavras. Transferência não autorizada, 180 mil yuans, conta de origem bloqueada. Ela leu 3 vezes. A primeira leitura foi rápida, quase mecânica, como quem processa informação sem ainda acreditar nela. A segunda foi mais lenta, palavra por palavra, como se a ordem das letras pudesse ser diferente da que ela havia entendido. A terceira foi acompanhada de um silêncio interno que ela nunca havia sentido antes. Não o silêncio de quem pensa, mas o silêncio de quem para de pensar completamente por um instante, porque o cérebro se recusa a avançar para as implicações do que acabou de ler. Depois ligou para o número que tinha salvo com uma estrela dourada nos contatos. O número que representava 2 anos de confiança, de reinvestimentos, de sonhos acumulados sobre sonhos, de conversas tranquilas sobre rendimentos e prazos e retornos que sempre chegavam na data prometida. O telefone chamou 1 vez, 2, 6, 10, 15. Nenhuma resposta. Ela ficou sentada na beirada da cama por um tempo que não soube medir. O quarto estava escuro. Marido dormia ao lado, alheio, a respiração regular e pesada de quem ainda estava num mundo onde nada havia mudado. Ela não o acordou. Havia algo naquele silêncio que ela precisava atravessar sozinha primeiro, antes de transformar o que estava sentindo em palavras para outra pessoa. Lá fora, o sertão da Bahia estava quieto, como sempre fica no meio da madrugada. Aquele silêncio espesso de terra seca e céu estrelado que parece mentira para quem não conhece. Um tipo de quietude que as cidades grandes nunca conseguem alcançar completamente, mesmo quando todos dormem, mas em pelo menos 40 casas daquela região e em apartamentos de São Paulo, em escritórios de Belo Horizonte, em casas de bairros tranquilos de Recife, outras pessoas estavam tendo o mesmo despertar. O mesmo terror frio e preciso descendo pela espinha. A mesma sensação de que o chão havia desaparecido sob os pés sem fazer o menor barulho. E todos eles tinham uma coisa em comum. Tinham confiado no mesmo homem. Quem o conheceu na adolescência descrevia uma coisa antes de qualquer outra. Os olhos. Não eram olhos intimidadores, nem particularmente bonitos. Não tinham nada de especial quando analisados isoladamente. Cor comum, tamanho comum, o tipo de olhos que você esquece se tentar descrevê-los depois. Mas eram olhos que prestavam atenção de uma forma que a maioria das pessoas não presta. O tipo de olhar que faz uma pessoa sentir que está sendo realmente ouvida, que o que ela está dizendo importa, que ela importa, que aquele momento específico da conversa é o lugar mais importante onde aquele homem poderia estar. Nas cidadezinhas empoeiradas do sertão baiano onde ele cresceu, esse tipo de presença era raro o suficiente para ser notado e lembrado. Ele era o filho mais velho de uma família simples do tipo que povoa o interior do Nordeste brasileiro em quantidade e em silêncio. Famílias que sustentam a espinha dorsal de uma região sem aparecer em nenhuma estatística que não seja demográfica. O pai trabalhava em uma pequena oficina mecânica, consertando motores de motocicletas e caminhões velhos que cruzavam a região. A mãe vendia quitutes na feira livre de quinta-feira, acordando antes do sol para fritar e temperar e embalar com aquela dedicação quieta de quem sabe que cada real conta. Havia 2 irmãos menores,
uma casa com goteiras no telhado durante a chuva e muito sol no restante do ano. Um quintal com uma mangueira velha que produzia frutos adstringentes no verão. Nada diferente de metade das famílias daquelas cidades onde a única avenida principal terminava num cruzeiro de pedra e a vida girava em torno da feira, da igrejinha branca de cal e do campo de futebol de terra batida que ficava atrás do colégio estadual. Mas desde os 12 anos, ele já demonstrava que não pretendia ficar parado naquele cenário. Começou revendendo balas e cigarros avulsos para os funcionários da prefeitura durante o intervalo do almoço, carregando uma bolsa de lona que ele mesmo havia costurado com a ajuda da mãe. Depois, descobriu que podia comprar celulares usados em Feira de Santana e revender com margem nas cidades menores vizinhas, onde as pessoas não tinham facilidade de acesso a lojas maiores e pagavam um pouco mais pela conveniência e pela confiança de comprar de alguém que conheciam. Com 16 anos, já tinha uma rede informal funcionando. Ele ia numa cidade, voltava com produtos, seguia para outra, negociava, entregava, cobrava. Os adultos ao redor olhavam para aquele adolescente com uma mistura de admiração genuína e ligeira desconfiança. A maneira específica como o interior do Brasil olha para quem parece crescer rápido demais, como se a pressa em si fosse suspeita. O que ninguém percebia então era que ele não estava apenas ganhando dinheiro, estava estudando. Cada transação era uma aula. Cada negociação era um experimento cuidadosamente observado. Ele anotava mentalmente, nunca em papel, que era uma vulnerabilidade desnecessária. Como as pessoas reagiam a preços diferentes, a prazos diferentes, a argumentos diferentes. Aprendia o que fazia alguém dizer sim de imediato e o que fazia alguém hesitar. Aprendia a diferença entre a hesitação que era negociável e a hesitação que era uma recusa disfarçada. Desenvolvia, de forma completamente intuitiva e completamente autodidática, um entendimento profundo sobre a psicologia da confiança que nenhuma escola de negócios ensinaria com tanta precisão. E havia uma coisa que ele percebia em todas as transações, sem exceção, nas cidades grandes ou pequenas, com compradores ricos ou pobres, jovens ou velhos. As pessoas não compravam produtos. As pessoas compravam a sensação de que iam ganhar algo. Essa percepção era simples. Era quase banal, o tipo de coisa que qualquer vendedor experiente acabaria descobrindo eventualmente. Mas nele, ela se instalou cedo e se aprofundou de uma forma específica, como uma semente que encontra o solo exato de que precisa. Porque ele não apenas entendeu que as pessoas queriam ganhar, entendeu que elas queriam acreditar que estavam ganhando mesmo quando não tinham certeza, mesmo quando os sinais eram ambíguos, mesmo quando uma análise mais cuidadosa revelaria que o ganho era menor do que parecia. A ilusão do ganho era suficiente. Muitas vezes era mais poderosa que o ganho real. O homem que mudou tudo tinha uns 60 anos e usava um chapéu de couro que parecia ter acompanhado a maioria das secas daquela região. Desbotado nas abas, escurecido pela gordura do suor nas bordas, o tipo de objeto que carrega tempo de forma visível. Era dono de uma fazenda de gado de médio porte nos arredores da cidade. O tipo de proprietário rural que acumulou patrimônio lentamente ao longo de décadas de trabalho contínuo e que desconfiava de qualquer coisa que parecesse novidade demais ou promessa grande demais. Uma desconfiança saudável que havia o protegido de muita bobagem ao longo da vida. Mas tinha uma fraqueza que partilhava com muita gente bem-sucedida do interior. Gostava de falar sobre dinheiro. Gostava de falar sobre quem estava ganhando e como estava ganhando, e o que ele próprio poderia estar fazendo diferente. Era uma forma de entretenimento intelectual para um homem que não tinha muitos outros, e também uma forma sutil de comparação social que ele não reconheceria se alguém o nomeasse diretamente. E foi numa tarde de sábado,
num bar de esquina onde os homens da cidade se reuniam depois da feira para tomar cerveja e conversar sobre nada urgente, que ele e o jovem acabaram sentados lado a lado. O fazendeiro estava contando, em voz um pouco alta demais para o ambiente, a voz de quem quer ser ouvido por mais pessoas do que está falando diretamente, sobre um conhecido de Feira de Santana que havia aplicado dinheiro em algo que ele chamava de fundo de investimento e havia dobrado o capital em menos de 2 anos. O jovem ouviu com aquela atenção total que era sua marca. Depois fez uma pergunta simples. Como funciona exatamente? O fazendeiro não sabia responder com precisão. Sabia apenas que funcionava. Sabia que o conhecimento havia comprado um carro novo e reformado a casa. Sabia que quem entrava na hora certa ganhava muito e que quem ficava de fora mesmo. Aquela conversa durou quase 2 horas, atravessando 3 cervejas e o movimento de saída gradual dos outros homens da mesa. Quando terminou, o jovem voltou para casa sozinho pela rua de paralelepípedo, com as mãos nos bolsos e a cabeça trabalhando em velocidade que não aparecia no rosto tranquilo. Tinha algo que nenhuma venda de celular usado havia lhe dado: uma arquitetura de ideia. Não o entendimento real sobre investimentos. Esse viria depois, incompleto e profundamente distorcido em função dos seus interesses. Mas a percepção de que existia um mundo onde o dinheiro parecia trabalhar sozinho, onde quem sabia conversar certo podia se posicionar como intermediário entre esse mundo e as pessoas que queriam fazer parte dele, mas não sabiam como. Nos meses seguintes, ele consumiu tudo o que encontrou sobre o tema: artigos de jornal, revistas de negócios que chegavam atrasadas na cidade e que ele lia da capa à contracapa em botecos e salas de espera. Conversas com qualquer pessoa que parecesse entender minimamente de finanças. Não era educação formal, era pesquisa de mercado aplicada. Ele estava construindo um vocabulário que soasse técnico sem ser verificável, uma persona que inspirasse confiança sem ser questionada, um script que respondesse às perguntas que as pessoas costumavam fazer, sem nunca entregar informação real suficiente para que alguém pudesse checar independentemente. Era uma construção deliberada e paciente. E quando chegou a hora de usar tudo aquilo, ele começou exatamente onde se sentia mais seguro, com as pessoas que já confiavam nele. A primeira investidora foi uma vizinha de infância que morava a 3 casas de distância desde que ambos tinham memória. Ela tinha uma pequena loja de tecidos e cosméticos no centro da cidade, o tipo de negócio que sobrevive por teimosia e por relacionamento mais do que por margem, onde a clientela volta porque conhece a dona pelo nome e porque a dona lembra do aniversário dos filhos. Tinha juntado pouco mais de R$ 22.000 ao longo de anos de economia cuidadosa, guardando R$ 200 ou R$ 300 por mês nos bons meses e nada nos maus, com a disciplina quieta de quem sabe que não vai ter rede de proteção se as coisas derem errado. O dinheiro ficava numa poupança que rendia quase nada, e ela sabia disso, e aquilo a incomodava de uma forma que ela não saberia articular com clareza, mas que ele reconheceu imediatamente quando ela o mencionou casualmente. A conversa aconteceu na calçada da loja dela, numa tarde quente de outubro, em que a luz do fim de dia batia oblíqua nas fachadas das casas e transformava a rua empoeirada em algo que parecia uma fotografia antiga. Ele não fez uma proposta agressiva. Não chegou com pasta e papéis. Não usou termos complicados. Falou de forma casual, quase como se estivesse compartilhando algo de forma espontânea, como se ela fosse uma das poucas pessoas de confiança suficiente para ele mencionar aquilo. Disse que tinha acesso a uma aplicação financeira diferente dos bancos comuns. Não precisava detalhar muito, porque ela também não saberia perguntar muito. Disse que os retornos eram superiores à poupança, de forma consistente. Disse que ele próprio tinha dinheiro aplicado ali e que estava satisfeito. Disse que ela não precisava colocar tudo. Podia começar devagar,
ver como funcionava, retirar quando quisesse. Ela colocou R$ 5.000. 2 meses depois, recebeu de volta R$ 5.850. O dinheiro caiu na conta numa quarta-feira de manhã, exatamente na data que havia sido prometida. E ela ficou olhando para o extrato por um tempo que surpreendeu a ela mesma. Não era o valor que a impressionou. R$ 750 em 2 meses era bom. Era muito melhor que a poupança, mas não era uma fortuna. Era a pontualidade. Era a exatidão. Era a sensação de que algo havia funcionado exatamente como prometido, o que no mundo cotidiano dela, onde fornecedores atrasavam, onde clientes davam calote, onde as coisas raramente chegavam na hora e no valor combinados, parecia quase milagroso. Ela reinvestiu os 5.000, colocou mais 3.000 por cima. E naquele momento, sem saber, ela se transformou na primeira peça de uma engrenagem que levaria anos para parar e que deixaria um rastro de destruição que nem ela nem ele conseguiriam dimensionar completamente naquele instante simples. Porque ela contou para a irmã mais velha que ensinava na escola municipal. A irmã contou para a cunhada que trabalhava no cartório. A cunhada mencionou para o marido, que mencionou para o sócio da borracharia, que ficava na saída da cidade. E o sócio da borracharia tinha um primo que trabalhava numa distribuidora de bebidas em outra cidade, a 40 quilômetros dali, e que conhecia, por sua vez, um comerciante que tinha dinheiro parado e vontade de fazê-lo crescer. Em 6 meses, ele tinha mais de 40 pessoas investindo. E os pagamentos continuavam acontecendo com uma pontualidade quase irritante, aquela precisão que gerava uma confiança profunda, porque parecia desafiar a lógica de um mundo onde as coisas frequentemente atrasavam e frequentemente decepcionavam. Cada pagamento que chegava no dia prometido não era apenas um retorno financeiro. Era uma confirmação, uma prova de que aquele homem era diferente, que ele cumpria o que dizia, que a confiança depositada nele havia sido bem colocada. O que ninguém via era o que acontecia nos bastidores daquela precisão aparente. Cada pagamento a um investidor antigo era financiado pelo dinheiro que entrava de investidores novos. Não havia fundo, não havia aplicação real. Não havia operação financeira de qualquer natureza acontecendo em lugar nenhum. Havia apenas um fluxo de caixa gerenciado com uma habilidade que beirava o genial por um homem que nunca havia estudado economia nem finanças, mas que entendia de forma visceral e inata como manter pessoas satisfeitas o tempo suficiente para que elas trouxessem outras pessoas, e essas outras pessoas trouxessem mais outras ainda. Era simples, era matematicamente frágil. E enquanto crescia, ficava mais frágil ainda, porque cada novo investidor era uma promessa futura que precisaria de novos investidores para ser honrada. Mas por ora, crescia. E crescia com uma velocidade que começou a surpreender até mesmo ele. A transição do interior para as capitais não aconteceu de uma vez. Foi gradual, quase orgânica, como uma mancha de umidade se espalhando por uma parede antiga. Invisível no início, depois inevitável, depois impossível de ignorar. O primeiro contato com investidores de fora da região veio através de um empresário do ramo de postos de gasolina que tinha operações tanto no interior da Bahia quanto em Salvador. Ele tinha ouvido falar do esquema através de um gerente de uma das suas filiais do sertão, que tinha um cunhado que tinha triplicado um investimento inicial em 18 meses e que não conseguia falar de outra coisa nas reuniões de família. O empresário era cético por natureza. Tinha chegado onde chegou sendo cético, desconfiando de oportunidades que pareciam boas demais, escolhendo o concreto sobre o promissório em quase todas as decisões da vida profissional. Mas a curiosidade era maior que a cautela naquele momento específico. Talvez porque o dinheiro que ele teria para investir era suficientemente grande para que o retorno prometido representasse algo que merecia pelo menos uma conversa.
O encontro aconteceu num hotel de trânsito em Feira de Santana, numa sala de reuniões alugada por hora que cheirava a ar-condicionado e carpete novo. O jovem, que já não era tão jovem, rondava os 28 anos e havia deixado para trás os últimos traços físicos da adolescência, chegou com uma pasta de couro legítima que havia comprado especificamente para aquele tipo de reunião num shopping de Salvador, escolhida com o cuidado de quem entende que a aparência é o primeiro argumento. Dentro havia papéis que pareciam contratos, linguagem jurídica suficientemente complexa para parecer séria, suficientemente vaga para não comprometer nada verificável. Planilhas que pareciam relatórios financeiros, com colunas de números que demonstravam consistência ao longo de trimestres. Uma apresentação impressa em papel cartão que exibia gráficos de crescimento ascendentes que ele havia construído do zero em 2 dias, baseando-se em números que ele mesmo inventou, mas que havia calibrado para parecer plausível, nem agressivo demais para gerar ceticismo, nem modesto demais para parecer irrelevante. A reunião durou 40 minutos. O empresário fez perguntas que eram boas perguntas. Perguntas de alguém que havia chegado a uma posição sólida por não aceitar respostas vagas. E ele respondeu com a fluidez de quem havia passado semanas antecipando cada uma delas, construindo respostas que soavam técnicas e confiantes, sem nunca fornecer informação concreta o suficiente para ser verificada de forma independente. O empresário investiu R$150 mil. Esse foi o momento em que a escala mudou para sempre, como uma pedra que atravessa a superfície de um lago e cujas ondas se expandem até onde a vista não alcança. Com aquele capital, ele conseguiu pagar os investidores menores do interior por vários meses, sem precisar de novos aportes urgentes, o que criou a impressão de solidez financeira exatamente no momento em que mais precisava parecer sólido. E com a referência do empresário do posto, que comentou o investimento para outros empresários do setor em encontros de negócios e jantares de associação comercial, a credibilidade que ele havia construído no anonimato do interior ganhou de repente um endosso que valia muito mais que qualquer folheto ou apresentação. O nome do jovem do sertão começou a circular em círculos onde antes seria impronunciável. Em 2 anos a partir daquele encontro em Feira de Santana, ele tinha escritórios alugados em 2 estados, um em Salvador, num edifício comercial respeitável na Pituba, e outro em São Paulo, numa sala numa torre de vidro perto da Faria Lima, que custava mais por metro quadrado do que qualquer imóvel de qualquer cidade onde ele havia crescido. Tinha funcionários que atendiam telefones, com scripts treinados, e enviavam extratos fictícios, com eficiência e profissionalismo que ele mesmo havia supervisionado. Tinha um guarda-roupa completamente novo, de ternos comprados em lojas, que ele nunca imaginara entrar quando tinha 16 anos, carregando bolsa de lona pelas ruas do interior. Tinha um carro importado, 2 na verdade, um em cada cidade onde mantinha presença. E tinha uma rede de investidores que se espalhava por São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás. Cada um deles convencido de que tinha descoberto algo raro e valioso. Um gestor fora do circuito tradicional, que conseguia retornos que os bancos grandes não ofereciam, que era acessível de uma forma que os fundos de investimento formais não eram. Mas havia algo que acompanhava aquele crescimento como uma sombra que cresce junto com a pessoa ao fim do dia. Uma tensão que ele sentia às vezes no meio da madrugada, quando os números não fechavam como deveriam, e ele ficava olhando para planilhas no escuro do escritório vazio depois que todos os funcionários foram embora. O esquema precisava de cada vez mais para funcionar, e cada vez mais era cada vez mais difícil de conseguir sem levantar perguntas que ele não queria responder. O contador tinha 53 anos. Óculos de armação grossa, com uma das hastes consertadas, com fita crepe que ele nunca havia se dado ao trabalho de substituir.
e o hábito profissional de fazer perguntas que as pessoas geralmente preferiam não responder, não por maldade, mas porque achava que perguntas desconfortáveis eram o coração do que ele fazia. Trabalhava para um dos investidores maiores de Recife, um empresário do setor imobiliário que tinha colocado R$ 480 mil no esquema ao longo de 2 anos de pagamentos pontuais e comunicação tranquila, e que estava tão satisfeito com os retornos que havia decidido duplicar o investimento. Era uma quantia grande o suficiente para que o empresário imobiliário, por precaução ou por uma espécie de instinto financeiro que havia desenvolvido ao longo de décadas, pedisse para o contador dar uma olhada nos documentos antes de assinar qualquer novo contrato. O contador pegou os papéis numa tarde de quinta-feira, sem esperar encontrar nada de extraordinário. Tinha feito esse tipo de análise preliminar dezenas de vezes ao longo da carreira. Geralmente era um exercício de confirmação, não de investigação. Passou a noite fazendo perguntas que os papéis não conseguiam responder. O primeiro problema era técnico e levou menos de 1 hora para aparecer. Os rendimentos prometidos e entregues eram inconsistentes com qualquer produto financeiro regulamentado que ele conhecia. Não era impossível por princípio. Existiam fundos de risco alto, com retornos assim, em condições muito específicas de mercado, com gestão excepcional e circunstâncias favoráveis. Mas o nível de consistência ao longo de 8 trimestres consecutivos era matematicamente estranho. Mercados oscilam, fundos oscilam, gestores erram. Mas aqueles extratos mostravam um crescimento quase perfeitamente linear, mês após mês, sem uma única queda, sem sequer uma desaceleração que correspondesse aos meses em que os mercados financeiros brasileiros haviam passado por turbulência visível. O segundo problema era estrutural. Os documentos referenciavam uma empresa holding, cujo CNPJ, quando ele verificou no sistema federal, aparecia com um endereço que era um galpão vazio num distrito industrial de São Paulo, registrado havia menos de 2 anos, sem histórico de faturamento nem de funcionários formais. O terceiro problema era humano. Quando ligou para o número de atendimento que constava nos contratos, atendeu uma voz jovem e treinada que soube responder às perguntas simples com fluência, mas que travou completamente diante das técnicas. Especificamente, quando ele perguntou o número de registro da operação na CVM e o nome do gestor responsável com suas credenciais regulatórias. O contador fechou a pasta. Ficou sentado por um momento no silêncio do escritório vazio, com a tela do computador lançando uma luz azulada no rosto e o ventilador de teto girando devagar sobre a cabeça. Depois, ligou para o empresário imobiliário e disse 4 palavras que mudaram o curso de tudo. Você precisa parar agora. O empresário não parou imediatamente. Nenhum investidor para imediatamente quando alguém diz isso. A negação é o primeiro e mais poderoso mecanismo de defesa do ego financeiro. A recusa em acreditar que a decisão, que pareceu tão inteligente, era, na verdade, o contrário. O empresário argumentou. Disse que os pagamentos haviam sido sempre pontuais. Disse que conhecia outras pessoas que estavam no esquema e estavam satisfeitas. Disse que o contador estava sendo excessivamente cauteloso, que era da natureza da profissão ver problema onde não havia. O contador insistiu com a paciência de quem está acostumado a ser o portador de más notícias. Mostrou os documentos marcados. Explicou linha por linha, na linguagem mais clara que conseguiu, o que não fazia sentido e por quê. Passou 2 horas naquela ligação. No final da 2ª hora, o empresário imobiliário estava quieto. E 3 dias depois, fez algo que o arquiteto do esquema nunca havia antecipado com seriedade suficiente dentro dos seus cálculos de risco. Registrou uma queixa formal nas autoridades competentes. A investigação começou de forma discreta, como todas as investigações sérias e eficazes começam. Não com sirenes e mandados de busca e câmeras de televisão,
mas com planilhas e telefonemas e cafés frios esquecidos em cima de mesas cobertas de papel impresso em letras miúdas. Dois analistas financeiros de uma delegacia especializada em crimes contra o sistema financeiro receberam o caso numa manhã de segunda-feira nublada. Leram o relatório detalhado do contador com atenção crescente. Cruzaram os dados fornecidos com registros bancários disponíveis. Identificaram 3 empresas diferentes, registradas com o mesmo representante legal em 2 estados diferentes. Rastrearam os endereços indicados nos documentos. Visitaram 2 deles pessoalmente em dias diferentes, fingindo interesse comercial em serviços de gestão financeira, observando o ambiente, fazendo perguntas que pareciam inocentes, mas que eram cuidadosamente calibradas. O que encontraram foi uma operação que, por fora, parecia completamente legítima, com um nível de detalhe impressionante. Recepcionistas treinadas com respostas padronizadas para perguntas comuns. Salas de reunião com móveis modernos e iluminação profissional. Materiais impressos de alta qualidade. Folders, cartões de visita, relatórios trimestrais com design que custou dinheiro e tempo. Telas em paredes exibindo o que parecia ser monitoramento de mercado em tempo real. Gráficos, números, oscilações. Os investigadores só descobririam mais tarde, quando apreenderam os equipamentos, que aquelas telas exibiam imagens estáticas capturadas de sites financeiros legítimos e reproduzidas em loop desde a inauguração do escritório, servindo exclusivamente como cenário, como o equivalente moderno de um pôr-do-sol pintado numa parede de estúdio de cinema. Mas por baixo daquela superfície cuidadosamente construída, os investigadores começaram a encontrar uma arquitetura de inconsistências que se revelava lentamente à medida que eles aprofundavam a análise, como um palimpsesto onde cada camada removida mostrava outra camada embaixo, cada uma mais reveladora que a anterior. As contas bancárias mostravam um padrão específico e repetitivo que os analistas reconheceram. Grandes entradas concentradas em períodos de captação, seguidas dias depois de saídas quase equivalentes para contas intermediárias de terceiros. E então, pagamentos menores distribuídos para dezenas de destinatários diferentes que correspondiam exatamente à lista de investidores conhecidos. Era o pulso de um organismo que sobrevivia exatamente enquanto conseguia sangue novo, que parava de funcionar no momento em que o fluxo de entrada interrompesse. E enquanto investigavam o fluxo financeiro com crescente precisão, encontraram algo que não esperavam. Não no sentido de ser surpreendente para investigadores experientes em esquemas similares, mas no sentido de ser surpreendente em escala. A dimensão real do esquema era muito maior do que a queixa original sugeria. Não eram alguns dezenas de investidores. Eram mais de 430, espalhados por 8 estados diferentes, com perfis que iam de pequenos comerciantes do interior da Bahia a empresários consolidados de São Paulo com patrimônio de 8 dígitos. O valor total movimentado nos últimos 3 anos ultrapassava 42 milhões de reais. E quando os analistas projetaram o que estava prometido em rendimentos futuros para todos esses investidores combinados, chegaram a um número que era matematicamente impossível de ser honrado com qualquer operação legítima de qualquer natureza imaginável. O esquema estava, no vocabulário técnico dos analistas, tecnicamente insolvente há pelo menos 1 ano e 3 meses. Estava funcionando única e exclusivamente porque novas entradas cobriam saídas antigas, numa corrida de fundo que ficava mais rápida e mais desesperada a cada ciclo. E estava, segundo a projeção dos investigadores, prestes a implodir independentemente de qualquer intervenção externa. A questão era apenas quando. Ele sabia. Isso é o que distingue a história dele de tantas outras histórias similares que os arquivos das delegacias financeiras acumulam ao longo dos anos. Em algum momento, meses antes do colapso final,
Ele soube com precisão matemática que o esquema estava chegando ao fim e que não havia manobra ou aceleração que pudesse adiar aquele fim indefinidamente. Não porque alguém lhe disse, não porque os investigadores chegaram até ele antes do tempo, mas porque os próprios números haviam parado de fechar de uma forma que não tinha mais conserto dentro da lógica interna do sistema que ele havia construído. O problema era geométrico e inevitável. Para manter os pagamentos prometidos a uma base crescente de investidores, ele precisava de novos investidores em quantidade crescente. Mas o mercado de novos investidores dispostos a entrar tinha um limite natural, e esse limite havia sido atingido antes que a base existente ficasse pequena o suficiente para ser sustentável com o que entrava. Era uma equação que não tinha solução dentro das suas condições, como tentar encher um balde que vazava mais rápido do que a torneira conseguia abastecer. Nos últimos 6 meses antes do colapso, ele começou a tomar decisões que só fazem sentido quando se entende que alguém está conscientemente preparando uma saída. Não a saída de quem está sendo expulso, mas a saída de quem escolhe o próprio momento de sair. As empresas foram lentamente esvaziadas. Funcionários foram demitidos com justificativas plausíveis. Reestruturação necessária, redução estratégica de custos, integração com outra operação que estava sendo estruturada, linguagem corporativa que não levantava alarmes porque correspondia ao vocabulário normal do mundo empresarial. Os escritórios tiveram os contratos de aluguel encerrados formalmente onde era possível e simplesmente abandonados onde não era, deixando para trás móveis alugados e equipamentos em leasing que nunca seriam retirados. O dinheiro que ainda entrava, porque a fachada de normalidade havia sido mantida com cuidado até quase o final, foi direcionado não para pagamentos de investidores, mas para uma estrutura de contas que os investigadores levariam mais de 1 ano para rastrear parcialmente. Durante todo esse período de desmontagem silenciosa, ele continuava aparecendo em reuniões, continuava respondendo mensagens com a pontualidade de sempre. Continuava prometendo retornos do próximo trimestre com a segurança calma de quem não tem nenhum motivo para pressa. Continuava, em suma, sendo completamente convincente para pessoas que não tinham motivo para duvidar, porque nada em seu comportamento externo havia mudado, porque os pagamentos das últimas datas prometidas ainda haviam chegado, porque a superfície de normalidade havia sido mantida até quase o último instante, com uma disciplina que os investigadores, quando finalmente montaram o quadro completo, descreveram nos relatórios como metodicamente calculada. A comerciante, que havia sido a primeira investidora, lá no início de tudo, naquela tarde quente de outubro, recebeu uma mensagem dele na semana anterior ao colapso. Uma mensagem absolutamente normal, de rotina administrativa, informando que o rendimento do trimestre estaria disponível nas contas nas próximas semanas. Obrigado pela preferência, qualquer dúvida estavam à disposição. Ela respondeu agradecendo. Ele respondeu com um emoji de positivo. Naquela mesma noite, conforme os investigadores reconstruiriam meses depois, através de registros bancários, ele estava transferindo os últimos recursos disponíveis nas contas operacionais para uma estrutura de destino que havia levado semanas para preparar. E 3 dias depois de enviar aquele emoji de positivo, desapareceu, sem aviso, sem explicação, sem o menor sinal para nenhum dos mais de 400 investidores que confiariam naquele positivo como confirmação de que tudo seguia bem. E na manhã em que tudo veio à tona, foi uma terça-feira de abril com céu limpo e temperatura alta desde cedo. O tipo de dia que não tem nada de especial na memória climática de ninguém, mas que ficaria associado para sempre a uma data específica na memória de centenas de famílias. Primeiro foram as mensagens de erro nos aplicativos bancários.
O tipo de notificação que qualquer um interpretaria como falha técnica momentânea, porque falhas técnicas acontecem com frequência suficiente para serem a explicação padrão. Depois, os telefonemas para o número de atendimento que soavam no vazio, sem resposta. Depois, os primeiros posts em grupos de WhatsApp, cautelosos no início, formulados com cuidado de quem não quer parecer alarmista, usando linguagem de estranheza e possível problema técnico, e espero que seja só sistema instável. Mas dentro de 2 horas, quando a estranheza foi confirmada em grupos diferentes de pessoas que não se conheciam entre si, mas tinham o mesmo problema, a linguagem mudou de forma irreversível. As palavras golpe e sumiu começaram a aparecer. E então, como acontece sempre nesses momentos, a corrida aos telefones se transformou numa corrida às delegacias. Os investigadores que já acompanhavam o caso havia semanas se depararam com o desdobramento que haviam antecipado, mas que ainda assim chegou com uma velocidade que acelerou todo o processo. A diferença entre ter evidências sólidas e ter um suspeito com paradeiro conhecido é a diferença que define o ritmo de toda a investigação subsequente. As empresas estavam documentadas. Os documentos existiam e estavam sendo analisados. O rastro financeiro, embora deliberadamente complexo, era recuperável com tempo e recursos. Mas o homem que havia construído tudo aquilo havia desaparecido com uma eficiência que sugeria que a saída havia sido planejada com o mesmo nível de atenção meticulosa que havia sido colocado em construir cada etapa do esquema. Naquele primeiro dia, mais de 200 investidores de diferentes estados registraram boletins de ocorrência. A comerciante, a primeira, a que havia começado com R$ 5.000 numa tarde de outubro e havia reinvestido ao longo dos anos, aumentando gradualmente as aplicações à medida que os retornos chegavam, até chegar a R$ 170 mil em aplicações ativas. Chegou à delegacia da cidade com uma pasta de plástico transparente onde havia guardado cada extrato que havia recebido, cada comprovante de transferência, cada mensagem impressa de confirmação, cada contrato. Havia organizado tudo cronologicamente, com post-its de cores diferentes marcando períodos distintos, com a mesma organização meticulosa que aplicava à gestão da loja. Ela colocou tudo em cima do balcão, com uma calma que parecia custar algo considerável para ser mantida, não a calma de quem não entende a gravidade, mas a calma de quem entende completamente e escolhe a contenção como única forma de atravessar aquele momento. O atendente leu os documentos sem conseguir esconder completamente a expressão no rosto. Ela perguntou, com uma voz completamente plana que não deixava espaço para interpretações: "Quanto eu tenho chance de recuperar?" O atendente não respondeu imediatamente. Olhou para os papéis, olhou para ela, abriu a boca como quem vai dizer algo e fechou de novo. E o silêncio disse tudo que ele não estava preparado para dizer em voz alta. Nos meses seguintes, a história ganhou dimensões que extrapolavam em muito os investidores diretamente envolvidos. Jornalistas investigativos de veículos diferentes começaram a publicar reportagens que, à medida que mais fontes surgiam, foram se aprofundando até criar um quadro quase completo da trajetória. Um deles, um repórter de um portal de notícias de Salvador, que havia coberto casos similares anteriormente e que tinha desenvolvido uma espécie de especialidade involuntária em fraudes financeiras do Nordeste, passou semanas tentando reconstruir a trajetória completa, desde os primeiros golpes pequenos no interior até o colapso final de 42 milhões. Conversou com dezenas de pessoas. Visitou as cidades do sertão onde tudo havia começado, dirigindo pela Caatinga seca com o gravador no bolso e o caderno no banco do passageiro. Encontrou a vizinha de infância que havia sido a primeira investidora. Ela ainda tinha a loja de tecidos e cosméticos. Ainda estava de pé, apesar de tudo,
porque havia diversificado o negócio ao longo dos anos e porque o valor que havia perdido, embora doloroso e real, não era toda a sua reserva. Mas havia pessoas em torno dela, a irmã, a cunhada, que não tinham tido essa sorte geométrica de ter começado com menos e reinvestido com mais cautela. A irmã havia colocado os R$ 400.000 que havia guardado ao longo de 20 anos de trabalho como professora do ensino fundamental, acumulando com paciência de quem sabe que não vai receber herança nem auxílio inesperado. Havia planejado aposentar em 2 anos com aquele dinheiro como base de segurança. A garantia de que a aposentadoria do Estado seria suficiente porque havia um colchão embaixo. Havia, na semana antes do colapso, conversado com a irmã comerciante sobre o que faria com os rendimentos do ano seguinte. Viagem para o sul que nunca havia feito, reforma da cozinha, fundo separado para a educação dos netos. Quando o jornalista a encontrou, ela estava sentada na cozinha de casa, numa cadeira de madeira com almofada estampada, que parecia ter muitos anos de uso, com uma xícara de café que havia esquecido de tomar e que já estava completamente fria na mesa à sua frente. Disse apenas: "Eu acreditei porque ela acreditou. E ela acreditou porque ele era alguém que a gente conhecia desde menino." O jornalista não fez mais perguntas naquele momento. Ficou quieto por um tempo que foi respeitoso, sem ser teatral. Depois agradeceu e saiu. Incluiu aquela frase na reportagem sem modificação e sem contexto adicional, porque ela não precisava de nenhum. Era a melhor explicação que ele havia encontrado, depois de semanas de entrevistas, para como esquemas como aquele funcionavam tão eficientemente e por tanto tempo. Não era sobre ganância, como a narrativa fácil costumava sugerir. Não era sobre ingenuidade, como os críticos confortáveis de fora costumavam dizer. Era sobre confiança que se transferia de pessoa para pessoa através de relações preexistentes. Confiança que viajava pelas redes de relacionamento do interior com a mesma naturalidade com que qualquer informação viaja através de vínculos de longa data. Invisível e irresistível, como a forma como a água encontra o caminho entre as pedras, sempre descendo, sempre encontrando a passagem que existe. A investigação formal levou mais de 1 ano para ser concluída em seus aspectos principais, com ramificações que se estenderam por mais tempo ainda. Nesse período, os investigadores rastrearam 17 contas bancárias diferentes em 4 instituições financeiras. Identificaram 9 empresas registradas em 6 estados, cada uma com função específica na estrutura, algumas para captação, algumas para pagamento, algumas aparentemente criadas apenas para criar camadas de distância entre a entrada do dinheiro e o seu destino final. Encontraram uma série de transferências internacionais feitas nos últimos meses antes do desaparecimento para contas em 2 países com histórico de cooperação jurídica complexa com o Brasil. O quadro que emergiu desse processo tinha a clareza fria dos fatos documentados e a opacidade frustrante das intenções que nunca seriam completamente comprovadas. De todos os valores movimentados, estima-se que apenas uma fração pequena poderia ser recuperada através de processos legais, com estimativas que variavam entre analistas, mas que nenhuma passava de 12% do total. O restante havia sido dispersado através de uma estrutura que havia sido projetada com a antecedência e o cuidado de quem sabia que o rastro precisaria ser suficientemente complexo para consumir tempo e recursos que as autoridades nem sempre tinham disponíveis na quantidade necessária. Havia mandado de prisão ativo em vários estados. Havia processos cíveis movidos por investidores em pelo menos 4 comarcas diferentes. Havia, segundo fontes próximas à investigação que o jornalista foi construindo ao longo do tempo, evidências de que ele havia tentado estabelecer presença em pelo menos 2 países enquanto as buscas continuavam. Não se escondendo de forma dramática, mas se integrando de forma discreta,
a ambientes onde a pergunta sobre o passado não era feita de imediato. Mas havia também algo que a investigação não conseguia capturar em nenhum documento, planilha ou mandado judicial. A escala humana do que havia acontecido, medida não em reais, mas em vidas. O empresário imobiliário de Recife, aquele cujo contador havia feito a denúncia que iniciou o processo formal, perdeu R$480 mil. Era uma quantia que representava dor financeira real, mas não catástrofe existencial para alguém com seu patrimônio. Ele tinha outros negócios, tinha reservas. Tinha também a satisfação amarga de ter sido o primeiro a agir, o que não recuperou seu dinheiro, mas lhe conferiu uma espécie de papel específico na narrativa coletiva do colapso. O personagem que havia percebido antes, que havia tentado parar o que não podia ser parado para os outros. A cunhada do sócio da borracharia havia investido tudo que tinha e algo que não tinha. Um empréstimo pessoal de R$90 mil que havia contratado num banco de crédito pessoal porque os retornos prometidos pagariam as parcelas com folga, segundo havia calculado numa tarde de domingo com papel e caneta, acreditando em números que eram reais apenas dentro de uma promessa. Depois do colapso, ficou com a dívida do empréstimo intacta e sem o capital que deveria tê-la pago. O marido não sabia do empréstimo até que os dois receberam juntos a primeira cobrança do banco, 3 semanas após o desaparecimento, num sábado de manhã que os dois lembrariam por muito tempo. O fazendeiro de chapéu de couro havia investido R$120 mil. Não procurou delegacia, não registrou boletim. Quando o jornalista tentou entrevistá-lo meses depois, ele disse apenas que preferia não falar e fechou o portão de ferro da fazenda sem má vontade, mas com uma finalidade que não admitia negociação nem segundo pedido. O jornalista ficou do lado de fora do portão por um momento, olhando para a caatinga ao redor. A vegetação seca e resistente e estranhamente bela do sertão no fim da tarde, com aquelas árvores retorcidas que parecem mortas, mas não são, que guardam água em lugares onde ninguém procura. Pensou que havia algo naquela recusa que dizia mais sobre o interior do Brasil do que qualquer entrevista poderia dizer com palavras. A ideia de que alguns prejuízos simplesmente não se falam. Que existem perdas que o orgulho não permite nomear em voz alta para estranhos, que ficam guardadas como a água na raiz da caatinga, invisíveis, persistentes, presentes sem aparecer. Meses depois, quando a investigação já estava consolidada nos seus contornos principais e a maioria da imprensa havia seguido em direção a outras histórias, com a velocidade característica do ciclo de notícias, um dos analistas financeiros que havia trabalhado no caso desde o início, concedeu uma entrevista a um podcast especializado em crimes financeiros, com o rosto desfocado no vídeo e o nome omitido. Condição que havia posto para falar. O apresentador perguntou o que havia de diferente naquele esquema específico, em comparação com os outros casos similares que o analista havia investigado ao longo dos anos de carreira. O analista ficou em silêncio por um momento que o apresentador, experiente em pausas, não preencheu. A maioria dos golpistas financeiros que investiguei, disse ele finalmente, com uma voz que tinha o cansaço específico de quem viu muitas variações do mesmo erro humano, começou querendo dinheiro. Esse parece que começou querendo provar alguma coisa. O apresentador pediu que explicasse. Quando a gente rastreou a trajetória dele completa, desde os primeiros negócios no interior até o final, o que chamou a atenção foi que ele poderia ter parado várias vezes ao longo do caminho. Havia momentos, pelo menos 3 que identificamos com clareza, onde, se tivesse encerrado tudo, teria saído com dinheiro considerável e com probabilidade baixa de ser alcançado pela lei. Mas ele não parou em nenhum deles. Expandiu, escalou, adicionou complexidade, como se cada novo nível fosse uma resposta a uma pergunta que ele estava fazendo para si mesmo de forma contínua. Que pergunta? O analista pensou de novo.
com aquela pausa que não era afetação, mas processamento real. Até onde eu consigo chegar? Essa resposta ficou no ar do podcast por alguns segundos, antes do apresentador passar para a próxima pergunta. Mas para quem ouviu com atenção suficiente, ela continha algo que nenhum relatório policial, nenhum processo judicial e nenhuma reportagem investigativa havia conseguido capturar completamente. A imagem de um garoto crescendo numa cidade pequena do sertão baiano, com aqueles olhos que prestavam atenção demais a tudo, observando o mundo ao redor e concluindo de forma errada, catastroficamente errada, mas com uma lógica interna que fazia sentido dentro do universo limitado que havia construído para si mesmo, que a única diferença real entre quem ficava parado e quem crescia era a capacidade de convencer as pessoas certas nas horas certas, e que convencer por si só era suficiente. Não era, nunca é, no final. Mas essa é a lição que o dinheiro perdido de centenas de famílias comprou sem nenhuma das partes ter pedido por ela. A comerciante que havia sido a primeira, aquela das 3 horas da manhã, do celular vibrando no escuro do quarto, do saldo indisponível e do telefone que não atendia, ficou sabendo do podcast por uma filha que estudava na capital e que enviou o link por mensagem com um comentário curto e direto. Mãe, falaram do caso ali. Ela ouviu o episódio inteiro numa tarde de domingo, sozinha na loja depois de fechar, sentada na mesma cadeira de plástico branco onde havia conversado com ele anos antes, naquela tarde quente de outubro que havia começado tudo. A loja estava quieta com aquele silêncio específico de espaço comercial fechado. O som das prateleiras e dos objetos sem o ruído de fundo das pessoas. Um silêncio que tem textura diferente do silêncio de uma casa. Quando chegou ao trecho do analista falando sobre até onde eu consigo chegar, ela não chorou, não ficou com raiva. A raiva havia chegado e passado nos primeiros meses depois do colapso, consumindo energia que ela havia precisado para outras coisas. Ficou simplesmente sentada por um tempo, ouvindo o apresentador fazer a próxima pergunta, sem processá-la completamente, porque sua mente estava em outro lugar. Pensou nele, não com ódio, que é uma emoção que consome quem sente muito mais do que quem recebe, e que ela havia decidido conscientemente não cultivar porque não podia pagar esse custo, mas com uma curiosidade fria e triste que não tinha nome exato. A curiosidade de quem tenta entender algo que sabe que não vai entender completamente. Pensou em como ele havia sido tão capaz, tão incansavelmente capaz de fazer as pessoas sentirem que podiam confiar nele. Tão hábil em ler o que cada pessoa precisava ouvir, em calibrar o tom e o conteúdo de cada conversa para o perfil específico de cada interlocutor. Tão eficiente em construir, ao longo de anos, uma reputação de confiabilidade que havia se espalhado de boca em boca através de relações genuínas, entre pessoas genuínas que acreditavam genuinamente no que estavam dizendo. E pensou em como toda essa capacidade, que poderia ter sido direcionada para construir qualquer coisa real, qualquer negócio legítimo, qualquer trajetória que fosse honesta sobre o que era e que, portanto, pudesse durar, havia sido direcionada completamente para o vazio, para uma construção que precisava de vento constante para não cair e que por isso mesmo sempre iria cair, mais cedo ou mais tarde, de uma forma que deixaria rastro e dor e processos e vidas refeitas às pressas. Ela não chegou a uma conclusão sobre ele naquela tarde. Não havia conclusão simples, disponível para um ser humano de verdade, e ela sabia disso, mas chegou a uma conclusão sobre si mesma e sobre o que havia aprendido. Que na próxima vez que alguém, fosse quem fosse, conhecesse há quanto tempo fosse, aparecesse com uma proposta que parecia boa demais para a vida real, ela ia fazer a pergunta que não havia feito antes. Não quanto vai render, mas onde exatamente está o dinheiro.
Porque entre essas duas perguntas, ela havia aprendido da pior forma que existe, pagando com dinheiro real que havia levado anos para juntar. Existe toda a distância entre uma promessa e uma realidade, entre a intenção declarada e o mecanismo concreto, entre o que alguém diz que vai fazer com o seu dinheiro e o que de fato acontece com ele quando sai da sua mão e entra na dele. Ela apagou a luz da loja, girou a chave na fechadura, saiu para a calçada. O fim de tarde daquela cidade pequena do sertão tinha aquela luz específica que ela conhecia desde criança, alaranjada, quase horizontal, chegando pela lateral como se o sol fosse se despedir de cada coisa individualmente antes de ir embora, transformando por alguns minutos até as fachadas mais simples em algo que parecia mais bonito e mais antigo do que realmente era. Ela parou por um segundo na calçada, olhou para aquela luz que não havia mudado, olhou para a rua que conhecia há toda a vida, olhou para a loja com a janela ainda iluminada pelo reflexo da tarde que ela havia esquecido de apagar por dentro. Voltou, apagou a luz de dentro, saiu de novo e caminhou para casa pelo caminho de sempre, naquela cidade que seguia de pé, como ela seguia de pé, naquele sertão que havia visto secas e cheias e gerações inteiras nascerem e irem embora, e que continuava aqui, resistindo com a teimosia específica das coisas que foram feitas para durar mais do que qualquer coisa que o tempo tenta fazer com elas. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar, porque a história que você vai ouvir agora parece roteiro de filme, mas poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil. Então, já se inscreve no canal. Você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo.